Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora neste vídeo nós vamos discutir um ponto que ainda gera muita confusão na área aí do treinamento, seja no ambiente de academia e até mesmo no meio do treinamento desportivo, que é discutir as relações, as diferenças que existem entre os métodos de treinamento intervalados. O intervalado extensivo, também denominado de intervalado longo, e o método intervalado intensivo, também denominado de método intervalado ou intensivo curto. Vamos entender definitivamente as diferenças entre os dois na carga de treino, intensidade, volume, densidade, frequência, no perfil do estresse que cada um deles gera e, consequentemente, para o que serve cada um do ponto de vista estimulatório e de efeitos de treino para melhoria de performance desportiva ou não desportiva. Vamos discutir sobre os métodos intervalados. Pessoal, vamos lá então. Olha só, já deixei aqui preparado aí na lousa o que significa cada um deles. Então, método intervalado extensivo e método intervalado intensivo. Já começo chamando a atenção aqui de vocês. No que a gente vê aí, principalmente no âmbito de academias, mas às vezes até em livros, em alguns artigos, alguma coisa, é empacotar tudo isso aqui no tal do HIIT. No famoso HIIT, né? High Intensity Intermittent Training, treinamento intermitente ou intervalado de alta intensidade. Isso aqui para mim não existe. Não existe por quê? Não existe porque método intervalado foi proposto na década de 1920 e poucos, surgiram os métodos intervalados de treinamento. Portanto, agora renomear isso para tentar vender, fazer gracinha do ponto de vista mercadológico, de marketing e tal, e renomear, chamar de HIIT e empacotar tudo numa coisa só, está errado. Método intervalado extensivo é um método, é uma realidade de estresse orgânico geral e, portanto, uma realidade adaptativa de efeito de treino, e método intervalado intensivo é outra realidade completamente diferente. Ambos se propõem a aspectos diferentes do ponto de vista de adaptação e de melhora, por exemplo, de capacidades de resistência muscular, seja resistência de curta duração, resistência de média duração, de longa 1, longa 2, longa 3, resistência básica ou resistência específica dessa ou daquela prova, e resistência para modalidades de jogos, futebol, basquete. Cada um se destina para um efeito de treino muito específico. Por quê, Cássio? Porque cada um gera um estresse específico, cada um tem uma carga de treino específica. E se eles geram estresses diferentes a cada dia de treino, eles geram também, então, adaptações diferentes. Princípio da especificidade, que tem vídeo aqui falando dele, inclusive. Então não pode empacotar tudo dentro de um método só e não discriminar a carga e o estresse, pensado, estruturado, proposto para cada um desses métodos. Vamos entender isso? Então, quando eu falo no intervalado extensivo, a intensidade proposta para esse método é em torno disso aqui, 80, 85 até 90% do VO2 máximo. Essa é a intensidade. Quanto dá isso em termos de frequência, Cássio? 90% mais ou menos da frequência cardíaca máxima. Essa é a intensidade que coincide com indivíduos moderadamente treinados com o RCT, aquele limiar de compensação respiratória. Tem vídeo do RCT aqui no canal. E isso significa uma lactacitemia, por exemplo, de mais ou menos 4 a 6 milimols de lactato por litro de sangue quando está realizando séries sob o método intervalado extensivo. Então é uma realidade de estresse. Eu vou no limite do sistema lá do bicarbonato de sódio, mas não vou muito além disso. Não tem acidose de 8, 10, 12 milimol nesse método. Isso é no intervalado intensivo. Tudo bem, então? E aqui, o metabolismo é bem misto. É aeróbio de predomínio, mas com alta contribuição da via anaeróbia. Toda vez que fizer séries sob o método intervalado extensivo, o predomínio é do metabolismo aeróbio, é da via aeróbia. Por quê? Porque eu estou aqui com 80, 85, no máximo 90% do VO2 máximo, em torno de 90% da frequência cardíaca máxima. Sempre em quaisquer condições dessa intensidade, seja no indivíduo que for, até um sedentário, o predomínio é sempre aeróbio, com alta contribuição da via anaeróbia, porque isso é a intensidade do RCT. Ele começa a ter uma hiperventilação mais pronunciada.
Isso aqui é intervalado extensivo. E o intensivo, olha a intensidade. Aí mudou, é 90, 100, normalmente de 100 a 120, 130% do VO2 máximo, quer dizer, da intensidade do VO2 máximo. Um aluno aí, um atleta tem uma velocidade de VO2 máximo de 15 km por hora. Eu quero fazer um treino com ele hoje intervalado intensivo. Posso usar 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 17, 18 por hora. 18 por hora eu estou 20% acima da velocidade de VO2 máximo dele. Como é que vai ficar a frequência cardíaca nesse método? Ela vai ficar sempre em torno de quanto? Sempre em torno de 100% da frequência cardíaca máxima. Porque se eu estiver a 95% do VO2 máximo, eu já estou a mais ou menos 90 e tantos por cento da frequência cardíaca máxima. Quando eu estiver a 100% do VO2 máximo, eu também estarei a 100% da frequência cardíaca máxima. Se realmente eu vou chegar lá nela, só vai depender do tempo que eu vou ficar em cada uma das séries do intervalado extensivo. Por isso que quanto mais eu vou além do 100% do VO2 máximo, às vezes nem atinge a frequência máxima, porque o tempo da série vai ser mais curto, porque a fadiga vem mais precocemente. Tudo bem? Já vou comentar sobre isso agora. Então, aqui já tem uma diferença marcante. Aí vai lá no ritmo, eu já vejo o pessoal falando em HIIT, fez um aluno treinador, fez um trabalho, eu já li artigo com isso, fez um HIIT com 85% da frequência cardíaca máxima. Que isso? Qual? Isso é intervalado extensivo. Fez um HIIT com 100% da frequência cardíaca máxima. Isso não é o mesmo método. Eu estou em mundos completamente diferentes. Quando eu faço aqui com 100% do VO2 máximo, isso aqui está em torno de 8, 10 milimol de lactato por litro de sangue, 110, 120% em séries sucessivas, pode chegar a 10, 12, 14 milimol de lactato por litro de sangue. Não tem absolutamente nada a ver com 6, 5, 6 milimol de lactato. É completamente diferente. Isso gera um estresse metabólico diferente lá no músculo e no sistema orgânico como um todo. Isso, obviamente, vai promover adaptações também metabólicas diferentes. Aqui, o predomínio acima de 100% do VO2 máximo, em geral, principalmente para indivíduos moderadamente treinados, o predomínio vai ser anaeróbio lático. 110, 120% do VO2 máximo. 100% do VO2 máximo, o predomínio ainda é aeróbio. Principalmente para indivíduos treinados. E se forem muito treinados, aí é ainda aeróbio para valer, mas com alta contribuição da via glicolítica. Mas são mundos diferentes. Agora, se a intensidade é menor e aqui é maior, mudou a intensidade, muda tudo na carga de treino, no estresse, mudam todos os demais componentes. Tem vídeo aqui falando sobre a carga, todo mundo agora, volume, densidade, frequência de treino, todo mundo agora subordinado à intensidade. Como eu trabalho com 85% até 90% do VO2 máximo, é óbvio que as séries, cada uma das séries que eu fizer, vai ter mais tempo. Porque indivíduos sedentários, por exemplo, suportam uma intensidade dessa em torno de 10 a 15 minutos. Indivíduos moderadamente treinados suportam intensidades do RCT, que para eles está em torno de 80% a 85% do VO2 máximo, suportam por mais ou menos 15 a 20 até 25 minutos, dependendo de como é a realidade de treino deles. Se são indivíduos que têm na sua rotina de treino mais exposições a treinamentos intervalados, vai suportar um pouco mais de tempo. Mas é em torno disso, de 20 a no máximo 25 minutos, 15 a 20, 25 minutos. É só fazer teste com os alunos que vocês vão ver isso. A gente faz isso há décadas, há anos, e quase ninguém sabe disso, desses tempos. Tem vídeo aqui também falando disso, dos tempos que os indivíduos suportam, a intensidade do VO2, a intensidade do RCT, sedentários, indivíduo moderadamente treinado. Olha para isso, porque é isso que determina o treino. Então, como a intensidade é mais baixa e ele suporta, não tem lógica colocar alguém a 85% do VO2 máximo, que ele aguente, por exemplo, 15 minutos, manter continuamente, e mandar ele fazer séries de 1 minuto, 2 minutos, eu vejo isso direto, até em artigo. Fez o HIIT com 90% da frequência cardíaca máxima, fez séries de 1 minuto por 1 minuto. Vai dormir, pô. Que série é essa? Isso é treino de amador. Isso não é treino de profissional, não é treino de quem entende de treinamento. O indivíduo aguenta 15 minutos nessa intensidade, colocou ele 1 minuto, aí manda descansar. Descansar do quê? Está errado. Então não é assim. O volume tem tempo. Por que tem os tempos assim, cara? Porque tem a ver com o tempo que ele suporta.
E depois eu vou ter que fazer várias séries para incrementar isso aqui. Tem regra aí do intervalado extensivo e intensivo. Esse vídeo aqui é só para mostrar como eles se diferem fundamentalmente entre si no que diz respeito à carga do treino, ao estresse de treino. Por favor, atenta para isso. E aqui, se ele está lá com 100% do VO2 máximo, sedentários que nem deveriam fazer esse método, suportam isso por 2 a 3 minutos. Indivíduos moderadamente treinados, que tem VO2 aí 20, 30, 40% acima da média, suportam a intensidade de VO2 máximo por 4, 5, 6 minutos no máximo. É de 4 a 6 minutos. Então, se ele estiver lá a 100%, ele vai trabalhar com mais ou menos 2 minutos, 2 e pouco, 3 minutos cada uma das séries. Agora, quando ele vai lá para 120%, aí diminui, é 1 minuto, 40 segundos. Então, do que depende esse tempo das séries? De onde eu estou trabalhando? Se eu estou a 95, 100, 110, 115, 120, 130% da intensidade do VO2 máximo. É isso que manda aqui, mas isso tem relação com o tempo que eles suportam. Então, não tem como. Olha, eu fiz um hit com 1 minuto, 90%. Se você mudou a intensidade, o tempo da série é completamente diferente. Bom, e aí? A densidade, que é o trabalho, a relação trabalho, pausa. Nesse método, como a intensidade é mais baixa, a acidose é mais baixa, fica aqui 5, 4, 5, 6 minutos, você em geral, com 1/3 do tempo, ou a metade do tempo, você descansa, você remove o lactato, porque não é muito. Porque lembra, o predomínio aeróbio é bem maior do que aqui. Então você não tem acidose extrema, 4, 5, 6 milimol de lactato por litro de sangue. O que é 1 para 1/3, Carlos? Por exemplo, fiquei 6 minutos, vou ficar 2, 1/3 do tempo de trabalho. O que é 1 para meio? Fiquei 4 minutos, vou ficar metade, 2 minutos. Fiquei 6 minutos, vou ficar 3 minutos. Pode ser 6 minutos por 2, 6 minutos por 2,5, pode. Mas olha a diferença agora. Como aqui a intensidade é maior e eu tenho mais acidose, com um nível de anaerobiose maior, em algumas condições predominando o metabolismo anaeróbio, com 10, 11, 12 milimol de lactato por litro de sangue, às vezes eu preciso de mais tempo. 1 minuto trabalhando por 1 minuto descansando, 1 minuto por 2 minutos. Aqui não é 1 minuto por 2, tá? É o trabalho e a pausa. Fiz 30 segundos, vou trabalhar com a intensidade 1 para 1, 30 por 30. 1 para 2, 30 por 1. 1 para 3, 30 por 1,5. Aqui vai desde 1 para 1,5 até 1 para 3, tranquilamente. Do que depende, Cássio? Depende de qual intensidade você está trabalhando e o quanto em cada uma das séries você está chegando no limite de tempo que ele suporta. Que a gente chama isso de tempo limite. Dá uma olhada nos vídeos de tempo limite que tem aqui no canal. E por último, se eu também agora tenho mais intensidade, com acidose diferente, com descarga adrenérgica diferente, com maior nível de tensão nas fibras, com maior descarga tensional nos tendões, com maior nível de cortisol geral, com maior nível de estresse oxidativo, com maior resposta inflamatória aguda, aqui do que aqui, é óbvio que o sistema músculo-esquelético e o sistema orgânico geral recuperam mais rápido desse do que desse. Portanto, aqui eu posso aumentar a frequência, porque o time da recuperação e da supercompensação é 1. Aqui não, no intervalado intensivo, leva mais para chegar lá. Então eu tenho que esperar essa supercompensação, senão eu entro para o treino. Desculpa que eu puxei errado aqui. Senão eu entro para o treino e ele ainda não está totalmente recuperado. Se eu faço sessões em sequência dela com a recuperação incompleta, eu gero overreaching. E disso eu posso ter uma síndrome de overtraining. Eu quero esse overreaching, é um microciclo de choque. Muita gente não sabe nem o que é isso, nem como estruturar. Então, cuidado. Aqui a frequência de sessões é maior porque a intensidade é menor e a recuperação músculo-esquelética e orgânica geral é mais rápida. A supercompensação aparece mais cedo, 1 dia, 2 dias depois. Aqui eu vou precisar pausar, mas passar mais as sessões de treino sobre esse método. Posso fazer um intensivo e outro extensivo? Sim, e aí você vai fazer o ajuste. Por isso que é interessante mexer com os dois. Você está ondulando, mas tem que saber em que mundo você está. Então aqui 2 até 3 sessões semanais. Aqui 1 a 2 sessões semanais e boa. E acabou, chega. Já é o suficiente para gerar o estresse fisiológico na semana que desencadeia o conjunto de respostas. Isso vale para todo mundo. Isso, imagina sedentário, não é nem a hora disso. Tudo bem? Então olha só como eles são verdadeiramente diferentes. O que me deixa maluco, possesso,
Eu fico indignado de ver, é colocar tudo, empacotar tudo no HIIT, como se fosse um método só. Você quer qual estresse? Qual natureza de estresse? Para poder, a partir daí, gerar quais adaptações? Aí eu vou buscar esse ou esse. Ô Cássio, explica mais essas adaptações. Tem os vídeos aí falando do extensivo e do intensivo efetivamente para o que cada um serve, como cada um gera estresses no organismo. Aqui era para a gente entender melhor essas diferenças, porque muita gente não conhece essas diferenças dos dois e empacota tudo aqui no tal do HIIT, não controla verdadeiramente essa intensidade. Ainda estamos em 2023 naquela historinha de 220 menos a idade ou qualquer outra equação preditiva, e achando que isso individualiza treino, e obviamente não individualiza nada, e aí colocando 90% da frequência máxima, que às vezes nem é 90%. No meu caso, eu tenho 58 anos de idade, e a minha frequência máxima é 183 batimentos por minuto. Não vou nem discutir isso, tá ruim, tá baixo, tá tudo normal. Mas se fosse fazer cálculo por equação preditiva, ia colocar um treino para mim que seria ridiculamente fora do mínimo necessário de intensidade, tanto aqui quanto aqui. Então não é assim que funciona, mas fica muito claro a partir daqui as diferenças gritantes, exorbitantes entre os dois métodos e, portanto, chega de empacotar tudo numa coisa só, como se fazer com 90% da frequência máxima, ou 100%, ou 85%, então fosse rigorosamente a mesma coisa e não é. E ficar com essa historinha de tempo fixo, aí passa 1 minuto, 2 minutos, depende de onde você está, porque o estresse é determinado pela relação intensidade e tempo que eu suporto essa intensidade. E com esses tempos que eu mostrei aqui, vocês veem o quanto é ridículo, né? Um conjunto de proposições que a gente vê por aí no dia a dia nosso. Maravilha em relação a esses métodos. Maravilha, espero que tenha ficado claro aí efetivamente, então, quem são ambos, que nós precisamos de mais rigor para prescrever treinamento intervalado, saber exatamente com o que nós estamos mexendo, em que mundo nós estamos e o que nós estamos determinando e descarregando aí de estresse orgânico geral em cada um dos treinos, para a gente poder efetivamente garantir um mínimo de direcionamento para o conjunto de adaptações em cada um dos nossos alunos ou atletas. Espero que tenha ficado claro, que você tenha gostado, deixa aí a sua curtida. Se não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, recomende o vídeo para os conhecidos de vocês, recomende aqui o nosso canal. Te convido também para fazer parte aqui do nosso clube de membros, né? E espero revê-los aí nos demais vídeos aqui no nosso canal. Muito obrigado.